Boa tarde, cumprimento os membros da mesa, os seus professores presentes e colegas aqui da mesa, os colegas presentes, os caros estudantes que estejam aqui. E rapidamente, então, tenho de falar durante esses 12 minutos, que roubaram 3 minutos, mas isso já estamos um pouco habituados a isso. Bom, eu ia falar rapidamente sobre a Constituição cabo-verdiana, dizendo o seguinte: recorrentemente tenho perguntado o que há de novo e o que há de cabo-verdiano na Constituição cabo-verdiana. Essa é uma pergunta recorrente, porque muitos pensam que, eventualmente, a Constituição cabo-verdiana, como diziam alguns, era uma cópia. Era uma cópia da Constituição portuguesa e, portanto, levanta-se sempre esse problema. Mas a resposta à pergunta que nos é feita é tão simples como o povo cabo-verdiano, bonita como é a nossa poesia, a voz das nossas cantoras e dos nossos cantores, é singular como o nosso crioulo. A resposta é a Constituição 92, tendo cabo-verdiano, o facto de ter sido pensado por cabo-verdianos, discutido por cabo-verdianos, escrita por cabo-verdianos, adequada à realidade cabo-verdiana, aprovada por cabo-verdianos. A Constituição 92 tem de novo a realidade cabo-verdiana. Em síntese, o que a Constituição de 92 tem de novo e de cabo-verdiano é o facto de ser uma Constituição cabo-verdiana. Por isso. Bom, mas essa resposta é genérica e, portanto, podemos ver alguns aspectos muito rapidamente sobre a Constituição. Primeira questão, a abertura ao mundo. A primeira demonstração é de que, como qualquer cabo-verdiano, ela nasce aberta para o mundo e não em jeito de influências que o mundo, esse mesmo onde a nossa diáspora vive, trabalha e se cultiva, exerceu no processo da sua feitura. De facto, no processo da feitura da Constituição cabo-verdiana, a doutrina constitucional de vários países tiveram decisiva influência nas soluções adotadas. Assim, as doutrinas constitucionais de Portugal, de Espanha, Brasil, México, Alemanha, Estados Unidos da América. Para além dessas doutrinas, o pensamento constitucional dos juristas cabo-verdianos, preocupados em assegurar a concordância prática entre a necessária estabilidade governativa e a natural conflitualidade democrática, entre a liberdade e a responsabilidade individual, entre os interesses nacionais e o respeito pelo direito internacional, em assegurar a harmonia relacional entre o cabo-verdiano que vive nas ilhas e a diáspora, entre a participação da diáspora na vida política, social e económica nacional e a sua condição de imigrante, em assegurar ainda a harmonia entre as gerações, entre um país pobre e a solidariedade social. Desta maneira, todas estas dimensões encontraram na Constituição cabo-verdiana a sua especificidade própria, acolhimento, quando esta elegeu para a forma de governo o parlamentarismo mitigado, que o professor Miranda chama racionalizado, consagrando a responsabilidade política do Primeiro-Ministro perante a Assembleia Nacional, a obrigação do Governo de iniciar funções com a aprovação de moção de confiança, a dissolução da Assembleia no caso da rejeição de 2 moções de confiança ou da aprovação de 4 moções de censura na mesma legislatura, a obrigatoriedade da fundamentação das moções de censura, começam a haver já as diferenças, proibição da dissolução da Assembleia nos 12 meses seguintes ao da sua eleição. Por outro lado, a Constituição cabo-verdiana consagrou, para além das liberdades e dos direitos dos cidadãos, os deveres fundamentais dos cidadãos para com a família, a sociedade, o Estado, instituições legalmente reconhecidas, bem como deveres de cada um para com o seu semelhante, deveres de respeito e de tolerância, dever de servir a comunidade, dever para com o património e para a preservação dos valores culturais, para com o meio ambiente e para com a saúde de cada um e de todos, o que não acontece em várias outras constituições lusófonas. Direito internacional e relações internacionais. No respeito à compatibilização entre os interesses nacionais e o respeito pelo direito internacional, a Constituição de 92 estabeleceu de forma clara e inequívoca a prevalência do direito internacional sobre o direito interno. Adotou o monismo como primado daquele direito e no âmbito das relações internacionais. O Estado cabo-verdiano declarou o seu respeito pela dignidade da pessoa humana, pelo direito internacional dos direitos do homem e recusa a instalação de bases militares estrangeiras, apoio ao desarmamento e a solução pacífica dos conflitos. Estatuto Constitucional da Diáspora, que é algo raro também nas constituições lusófonas. A harmonia relacional entre o cabo-verdiano que vive nas ilhas e a diáspora, entre a participação da diáspora na vida política, social e económica nacional e a sua condição de imigrante, é assegurada através de um conjunto de normas que conferem ao homem cabo-verdiano que teve de emigrar direitos iguais aos daqueles que ficam nas ilhas, estabelecendo que todos os cidadãos gozam de todos os direitos, liberdades e garantias, e estes são sujeitos aos deveres fundamentais consagrados na Constituição. Reconhece ao imigrante o direito de ser eleito para o Parlamento Nacional e vai mais longe para, sem hesitações, atribuir ao imigrante o direito de eleger o Presidente da República. Contudo, com vista a evitar que o imigrante que esteja a viver fora do país por um período superior a 3 anos e que por isso mesmo está afastado da realidade nacional, se venha a candidatar-se ao cargo de Presidente da República, determina que só pode ser eleito Presidente da República o cidadão cabo-verdiano de origem, maior de 35 anos, à data da candidatura, e que nos 3 anos imediatamente anteriores àquela data tenha residência permanente no território nacional. Trata-se, como se vê, de uma norma que especificamente é imposta pela realidade nacional e por relação específica entre o imigrante cabo-verdiano e o território nacional. Não sendo
dessa norma, eis uma outra norma, o número 3 de 117, relativa ao exercício do poder político. Consagra esta norma que nas eleições para o Presidente da República, embora cada imigrante tenha direito a um voto, a totalidade dos votos da imigração equivale a 1/5 dos votos apurados no território nacional, o que tem interessantes efeitos práticos na escolha do mais alto magistrado da nação. Participação política e referendo. Ainda sobre a participação política, os cidadãos podem solicitar diretamente ao Presidente da República, o que não acontece nas generais constituições lusófonas, referendo sobre qualquer matéria de interesse nacional, mas a realidade arquipelágica levou a uma solução específica e, conforme essa realidade, com vista a evitar que uma ilha fique à mercê da vontade de outras, sem possibilidade de participar na iniciativa de referendo nacional. Assim, estabelece que o pedido de referendo por cidadãos tem de ser subscrito por 10% dos cidadãos eleitores residentes em pelo menos 7 das 10 ilhas de Cabo Verde, o que obriga a uma conjugação de esforços e a consenso interilhas sempre que se pretende um referendo nacional por iniciativa dos cidadãos. Cidadania. Também a Constituição cabo-verdiana considera cidadão cabo-verdiano ou abre a cidadania cabo-verdiana a todos os descendentes cabo-verdianos onde quer que nasçam. Portanto, permite a binacionalidade ou a múltipla nacionalidade. Recurso de amparo e habeas data. Para além disso, a nossa Constituição, com vista a proteger os direitos dos cidadãos, consagrou o recurso de amparo. Penso que é a primeira Constituição lusófona que a consagra. Reconhece a liberdade religiosa na sua dimensão, consagra o recurso de amparo e o habeas data. Por outro lado, sob o ponto de vista das liberdades, também pela primeira vez se reconhece a liberdade religiosa na sua dimensão máxima, equiparando o casamento religioso ao casamento civil, tendo em conta a religiosidade do povo cabo-verdiano. Suspensão do exercício das funções dos titulares de órgãos de soberania. Curioso é verificar que a Lei Magna, com vista a impedir o uso do cargo no decurso do processo eleitoral, estabelece que a partir do anúncio da candidatura a cargo de Presidente da República e até a data da desistência ou da proclamação oficial dos resultados eleitorais, nenhum candidato pode exercer cargo nos órgãos de soberania, nem o Procurador-Geral da República, que está aqui ao meu lado, ou o Chefe de Estado, ou o Vice-Chefe de Estado, pode exercer, tendo de suspender as suas funções, fica automaticamente suspenso, passando a ser essas funções exercidas pelo seu substituto legal. O Procurador-Geral da República tem um mandato de 5 anos. Também foi a primeira vez que se estabeleceu o mandato para Procurador-Geral da República, em 1992. Quanto ao Poder Judicial, é importante dizer o seguinte, que é um dos problemas que muito me preocupa nos últimos tempos. Na Constituição cabo-verdiana não há nenhum capítulo, nenhum título chamado tribunais. O título é o Poder Judicial, para dizer que a nossa Constituição reconhece como um poder e não como simples conjuntos de unidades orgânicas que são os tribunais. Por isso mesmo, o título dedicado a esse poder tem como epígrafe Poder Judicial e não Tribunais. E consagra como princípio base da organização e funcionamento dos tribunais o princípio da unidade jurisdicional. De acordo com essa opção, os tribunais aparecem como verdadeiras unidades orgânicas desse poder soberano, que é o judicial, titulado exclusivamente pelos juízes. Como poder que é o juiz, o mais alto tribunal, que também exerce a função de Tribunal Constitucional, tem um mandato de 5 anos, o que significa que esta instância suprema não é uma instância de carreira profissional, mas sim de mérito, o que confere outra dimensão ao Supremo Tribunal. Vou ultrapassar aqui alguns aspectos, depois no debate falar-se-á, e vamos finalmente falar dos direitos sociais e princípios da progressividade e da gradualidade. Finalmente, os direitos sociais e a forma como o Estado assume o compromisso de os garantir, todos sabemos que a Constituição de 92 consagra menos um minuto. Todos sabemos que a Constituição de 92 consagra como tarefa do Estado assegurar os direitos fundamentais à educação, saúde, habitação, etc. A Lei Fundamental reconheceu assim que a dignidade humana implica a realização desses direitos sociais, instituindo o denominado Estado Social de Direito. Contudo, consciente das suas dificuldades económico-sociais, da pobreza e da diversidade climática do país, a Constituição de 92 teve o cuidado de não impor ao Estado um dever absoluto, nem reconhecer ao cidadão um direito absoluto a esses direitos sociais, económicos e culturais, por saber que se tal viesse a ser consagrado na lei fundamental, o Estado, por objetiva carência de meios, violaria absolutamente esse dever constitucional. Em vez disso, a Constituição relativizou esses direitos, reconhecendo, contudo, a possibilidade de progressivamente ser diminuído o grau dessa relativização. Queremos com isso dizer que a Constituição condicionou a efetivação de todos os direitos, mas de todos eles, ao nível de desenvolvimento económico e social do país, em cada momento histórico, ou seja, condicionou o cumprimento dos deveres, em cada momento histórico, à capacidade económica ou financeira do país de suportar os custos desses direitos. Disto decorre que o cidadão é titular desses direitos, mas só os pode reclamar ao Estado se e quando o país tiver condições para os satisfazer. Mas, ao consagrar que só progressivamente e de acordo com o desenvolvimento económico nacional é que se assegurar esses direitos, a Constituição também convoca e compromete a sociedade civil e a cada cidadão a ter de colaborar na criação das condições económicas necessárias para a realização desses direitos.
com a sua iniciativa económica, com o seu trabalho, as suas capacidades físicas e intelectuais, o seu empenho no desenvolvimento do país. O cidadão é, assim, constitucionalmente convocado a ser solidário e, para o efeito, é constituído em parceiro do Estado na realização dos direitos sociais, parceria que acaba por promover, pela via da solidariedade social, o cumprimento dos seus deveres fundamentais constitucionalmente consagrados no artigo 80 a 83. Mas, para além do cidadão individualmente considerado, a realização de alguns desses direitos sociais, como, por exemplo, a educação, cultura, desportos, atividades artísticas, etc., e apoio aos portadores de deficiência, a Constituição convoca as associações e instituições privadas e públicas para, em parceria com o Estado, na realização dessas tarefas, atribuindo ao Estado somente a tarefa de fomentar a criação dessas instituições. Podemos concluir dizendo que a Constituição 92, em matéria de direitos sociais, consagrou o princípio da gradualidade e progressividade, o que permite a existência de um Estado social dimensionado de acordo com o desenvolvimento do país e convoca os cidadãos e as instituições da sociedade civil a assegurar com o seu trabalho e a sua solidariedade social a sustentabilidade desse Estado e a realização por estes das suas funções sociais. Muito mais se poderia dizer sobre o que é de novo e o que é de cabo-verdiano na Constituição 92, mas não só não vos quero amassar com isto, porque o Sr. Presidente vai-me cortar a palavra daqui a bocado, como o tempo, sabiamente, me impede de vos incomodar. De qualquer forma, diria o seguinte: de novo e cabo-verdiano, a Constituição tem o facto de ser cabo-verdiana. Posto isto, preferimos ouvir as melódicas vozes das nossas cantoras de Morlas, Cladeiros e Funaná, porque nelas reconhecemos a nossa Constituição. Muito obrigado.